Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Convido o deputado Renato Rainha a tomar assento à mesa e auxiliar nos trabalhos. Ao mesmo tempo que solicito ao deputado Rainha que proceda a chamada dos novos deputados para a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Daniel Marques. Sempre presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miquéas Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Tem 8. Deputado Eurípides Camargo, presente. É o BRB, Claudio. Encontram-se 9 parlamentares em plenário. Portanto, há quórum regimental para discussão e para prosseguimento da sessão. Convido o deputado Daniel Marques a assumir a presidência do trabalho. Convido o deputado Zé Ramalho a tomar assento à mesa e presidir os trabalhos. Agora é comunicado de líder, né, Paulinho? Deixa eu anotar aqui, pode falar. Só um pouquinho. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro pela liderança do PPS. Ausente. 4, 5. Concedo a palavra ao deputado Miquéas Paz pela liderança do PCdoB. Senhor presidente, senhores deputados, eu particularmente gostaria de citar 2 questões hoje, muito rapidamente nessa tribuna, apesar dos 2 temas precisarem, com certeza, de um pouco mais de tempo, mas, em primeiro lugar, enquanto brasiliense, enquanto artista do Distrito Federal, enquanto alguém que teve a oportunidade de, no processo inicial de carreira artística, ter a honra de ter dividido alguns palcos
com uma figura que, com certeza, dado que foi, inclusive, apresentado na própria imprensa nacional, foi uma figura que cantou a cidade em verso e prosa, uma pessoa que, com certeza, conseguiu dizer aquilo que a juventude, na sua angústia, gostaria de dizer e, às vezes, por falta de palavra, não o sabia, mas a figura de Renato Russo conseguiu fazer isso com muita verdade, com muita emoção. Perde o Brasil mais um dos seus grandes poetas, e mesmo no momento de morte, já tendo previsto sua morte, foi uma pessoa preocupada em deixar, inclusive, mensagens para as pessoas, para que essas pessoas tivessem cautela que ele mesmo não teve durante sua vida. É importante lembrar a figura de Renato Russo pela sua capacidade de interpretação, sua capacidade de ser um grande autor, sua capacidade poética, e principalmente porque, mesmo já próximo de um leito de morte, conseguiu forças para deixar algumas mensagens importantes para a juventude. E, por isso, estamos apresentando aqui hoje uma moção que manifesta a solidariedade pelo falecimento do compositor e do cantor Renato Russo. A outra questão que nós gostaríamos de citar, e que surpreendeu a cidade de uma forma geral, esse último pacote apresentado, e que, como foi citado, com certeza tem a cara do nosso presidente, a cara de quem resolveu entregar de fato o país para as grandes companhias estrangeiras, e não nega, inclusive, que esse ajuste fiscal que detonará exatamente 55 mil novos desempregos, uma cidade de desempregados. Com certeza, Brasília será a cidade que irá sofrer duras consequências com esse pacote, com essas medidas. E, mais uma vez, fica o Estado brasileiro à mercê dos interesses econômicos internacionais. Mais uma vez, a gente fica, a cidade, o povo brasileiro, fica à mercê dessa política que, infelizmente, já tem um retrato em outros países, como no México, que nós vimos a crise do México, como agora na Argentina, que recentemente mais de 150 mil pessoas paralisaram a Argentina, e nós estamos exatamente seguindo a mesma trilha a nível de Brasil. É importante que a gente faça um alerta e que essa casa saiba das duras consequências que nós teremos em relação a esse pacotaço de medidas que vem, mais uma vez, fazer com que o desemprego seja a grande meta principal num pacote econômico. Entendemos a importância que essa casa tem que ter de se manifestar em relação a esse pacote de medidas desse governo que hoje se instala no Brasil. Concedo ao deputado César Lacerda pela liderança do PTB. Abre mão. Concedo a palavra ao deputado João de Deus pela liderança do PDT. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda pela liderança do PSDB. Não é possível que o superlíder não vai falar. Eu li sua cartinha, viu, na imprensa. Você bota... Tu apaga fogo com gasolina, né, rapaz? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários da Câmara, profissionais da imprensa, companheiros da galeria, gostaria da atenção de Vossas Excelências, aqui presente, senhor presidente, para o relato de fatos graves ocorridos de maior relevância. Como parlamentar e líder do PSDB, fui surpreendido
por atitudes desagregadoras por parte da executiva regional do meu partido, do DF, que tenta denegrir a minha imagem, não me restando assim outra alternativa, senão a de esclarecer à população do Distrito Federal a verdade dos fatos, através de nota oficial, publicada ontem, dia 13 de outubro, no Correio Brasiliense. Senhor presidente, sempre defendi e continuarei defendendo o programa e os princípios do meu partido, PSDB, mas com a autoridade moral e a legitimidade eleitoral que possuo, não posso deixar, no entanto, que o meu passado limpo, que a minha história de luta no DF, fosse arranhados por inverdades e afirmações infundadas. Desta forma, senhor presidente, não hesitarei em ir até as últimas consequências. Repito, na defesa do meu passado limpo, da minha história de luta, do meu trabalho parlamentar e da verdade acima de tudo. Entretanto, espero que esses dirigentes reflitam sobre suas atitudes, permitindo assim o restabelecimento da convivência democrática e respeitoso que deve prevalecer entre os dirigentes de um partido e os seus parlamentares. Por último, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja transcrito nos anais dessa Câmara Legislativa a nota oficial de minha autoria de esclarecimento da população do Distrito Federal, em nome da dignidade, em nome da representatividade, em nome da legitimidade de um parlamentar que tem uma história no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, Marcão. Parabéns. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, como deputado do PSDB, eu não posso absolutamente me esquivar em prestar a minha solidariedade ao deputado Marcos Arruda, o nosso líder. Quero dizer, senhor presidente, que durante as discussões internas do partido, nós assumimos uma posição de buscar, através do diálogo, a solução de qualquer querela, de qualquer problema envolvendo a atuação do parlamentar, a sua decisão de participar ou não, apoiando mais de perto ou mesmo mais equidistante o governo do Distrito Federal. E nós entendíamos que era possível, e aliás isso foi deixado bem claro para o próprio parlamentar, o deputado Marcos Arruda, o nosso líder, de que essa tentativa estava sendo feita em respeito ao parlamentar e sem desrespeitarmos a executiva do partido ou mesmo a comissão de ética. Entretanto, a publicação, eu creio que foi até o que motivou essa postura do deputado Marcos Arruda de vir à imprensa trazer esses esclarecimentos que ele considera oportunos, mas quero dizer, deputado, que da nossa parte tudo faremos para que quaisquer problemas sejam resolvidos de forma internamente no partido e da maneira mais transparente e mais amigável possível. Eu creio que o PSDB precisa dar uma demonstração de que ele não é um partido de litígio, não é o partido da guerra interna, não é o partido da competição interna, mas que deveria ser um partido que, embora tendo opiniões divergentes, que busca, através do diálogo, através do entendimento, fazer com que essas pendências sejam solucionadas. Então, eu creio que os caminhos que forem possíveis, nós estaremos tomando, apresentando a nossa solidariedade ao parlamentar, colega de bancada, e reconhecendo que qualquer atitude que venha a ser tomada necessariamente precisa passar pela bancada parlamentar da Câmara Legislativa, e que essa bancada
certamente não se omitirá, e creio estar falando aqui em nome do deputado Marco Lima e do próprio deputado José Edmar, no momento em que nós tivermos que discutir mais profundamente essa questão. Portanto, deputado Marcos Arruda, a minha solidariedade, e eu manifesto aqui publicamente o meu apreço à sua pessoa. Pela ordem, senhor presidente. Palavra do deputado César Lacerda. Senhor presidente, venho também, em meu nome, prestar solidariedade ao companheiro deputado Marcos Arruda, por conhecer o seu passado político, por conhecê-lo dentro do embrião que gerou todos os partidos políticos existentes hoje em Brasília. E por saber desse atestado, desse trabalho de luta do deputado Marcos Arruda, não poderia eu, como companheiro, amigo, no MDB, deixar de lado de dar os parabéns. Não posso dizer aqui que o deputado Marcos Arruda esteja acima do partido, porque eu não conheço o partido dele. Mas dentro do meu coração, Vossa Excelência pode saber que o seu espaço é muito grande e que, para mim, você está hoje com o seu nível de crescimento político acima do partido. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, eu gostaria de fazer minhas as palavras do deputado Peniel Pacheco, apenas hipotecando a solidariedade e lamentando que fatos como esse venham acontecer no partido, no PSDB, que certamente haverá de ter um reconhecimento maior por parte das pessoas, para que a gente possa superar todos esses mal-entendidos, entendo assim, e que possamos discutir num nível que possamos aceitar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Vazinho de Roure, pela liderança do PT. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria, semelhantemente aos demais colegas, de hipotecar minha manifestação em nome dos meus colegas de bancada ao deputado Marcos Arruda. Sei dos seus momentos difíceis, mas da sua dignidade, da sua trajetória. Até porque eu me sinto comprometido com o deputado Marcos Arruda, na medida em que, como servidor público, acompanhei e o acompanho essa trajetória de luta que tem sido de forma dioturna, em particular na defesa intransigente dos servidores do GEIPOT, a sua empresa de origem, a empresa a qual ele tem profundos vínculos, não apenas do ponto de vista de trabalho, mas, sobretudo, de vida. Então, não poderia deixar essa oportunidade sem manifestar a minha solidariedade a esse colega, e sei que o seu partido possui pessoas politicamente maduras, sensatas e que saberão, no interior das suas instâncias, discutir de tal maneira que encontre uma solução, sobretudo o resgate do respeito ao colega parlamentar. Mas, senhor presidente, eu não poderia passar de hoje sem fazer algumas colocações, sobretudo com relação à nossa comissão parlamentar de inquérito. Indubitavelmente, esta casa tem de reafirmar a sua disposição de aprofundar nas investigações. E eu quero aqui dizer para os colegas, hoje, mais do que nunca, o trabalho dessa CPI é de fundamental importância. Jamais poderemos parar no meio do caminho daquilo que começou a ser construído. E eu tenho a certeza que o deputado Peniel Pacheco, na condição de presidente, e os relatores, o senhor presidente, deputado Zé Ramalho, a deputada Lúcia Carvalho, pelo meu partido, e o deputado Luiz Estevão, saberão ter a sensatez e a determinação para que esta comissão possa avançar nos seus trabalhos e não permitir o recuo, sobretudo nesse momento que toda a sociedade de Brasília espera não apenas esclarecimentos, nós queremos mudar a forma de ser feita segurança nessa cidade. É isso que precisa ser entendido, porque eu acredito que hoje esta comissão poderá constituir numa referência de trabalho a nível nacional para que
esse tipo de serviço seja extirpado nas seguranças públicas de todo o país. Senhor presidente, como também hoje não poderia, mais uma vez, deixar de reafirmar aqui de que a política do governo federal em novamente entender que os servidores públicos serão vítimas de um modelo que tenta implementar hoje em nosso país e de alguma maneira extremamente desonesta, porque esperou o processo eleitoral passar e agora o processo de 3 de outubro e agora sorrateiramente investe novamente no servidor público. E é importante, senhor presidente, destacar que esta política, ela vem com a capa de que medidas necessárias são, por exemplo, acabar com o 2º mês de férias dos advogados, acabar com a questão de determinados cargos na administração pública, que há muito tempo não se ocupa mais, que há muito tempo já foi desativado. E o governo retoma estas matérias quando muitas delas já tinham sido resolvidas. E questões menores, como essa dos advogados e outras, elas começam a ser colocadas para embutir no bojo questões de muito maior relevância, como a demissão de mais de 50 mil trabalhadores, a questão referente à licença-prêmio, tentando desmoralizar o servidor público. É fundamental que esta casa reaja, porque esta casa é a referência para a população de Brasília, que tem no seu interior uma parcela significativa de servidores públicos. E eu espero que isso que hoje se pretende colocar no âmbito federal, através de medidas provisórias, que, portanto, já está em nível de lei, nós, a nível de Câmara Legislativa, como a nível dos estados, não possamos permitir que haja um processo de alastramento nos estados, porque isso sim é uma forma de desmoralização do serviço público. E eu entendo, senhor presidente, que enquanto o presidente da República poderia constituir uma proposta de retomada do serviço público, da qualificação do servidor público, o que nós vemos é uma resposta de desmoralização, de descarte de pessoas que têm as suas vidas que precisam ser defendidas. E eu entendo, senhor presidente, mais do que nunca, que é necessário que possa haver no interior da sociedade discussões nas reformulações, mas não adotando métodos sorrateiros, métodos desmoralizadores como mecanismos de afrontar o servidor público e suas famílias. E eu espero que esta casa esteja na resistência a estas medidas que o governo federal vem implementando, sobretudo na última sexta-feira. Obrigado, senhor presidente. Xavier, citação de parlamentar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, eu Você vai falar mais de quê? queria, nesse instante, me solidarizar com o deputado Marcos Arruda pelos desencontros, assim, quero rotular, que esteja ocorrendo entre ele e a executiva do PSDB, torcendo para que todas as matérias, a comissão de ética, bem lembrando o deputado Peniel Pacheco, estes encontros entre ele e a comissão de ética possam ser resolvidos o mais rápido possível e todos nós podemos atestar a conduta do deputado Marcos Arruda e nos mantemos solidários com ele. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha pela liderança do Partido Liberal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Miqueias Paes. Assim como os demais deputados que aqui estiveram, eu gostaria também de deixar minha solidariedade ao companheiro deputado Marcos Arruda, entendendo que a questão importante é que as pessoas mantenham as suas posições. Eu e o deputado Marcos Arruda, de quando em tempo, exatamente por mantermos posições, nos divergimos, mas sabemos que isso é uma atribuição da tarefa política. E a gente espera que a Comissão de Ética também compreenda essa postura do deputado e saiba que ele, enquanto pessoa, tem direito às suas posições, mesmo que estas diverjam em alguns momentos de outras pessoas. E por isso deixo aqui minha solidariedade. Senhor presidente, nobres deputados,
Inicialmente, eu gostaria de render a minha solidariedade ao nobre companheiro deputado Marcos Arruda por esses acontecimentos que foram relatados na imprensa pelo próprio deputado e dizer que, como líder do PL, admiro o seu trabalho, admiro a sua força de trabalho, admiro a sua ética, a sua conduta aqui dentro desta casa. E, com certeza, o PSDB irá reconhecer também, e esses pequenos entreveros que ocorreram, eles ficarão no passado e Vossa Excelência será reconhecido como um grande parlamentar que o é nesta casa. Pode ter certeza disso, deputado. Gostaria também de tratar da questão do pacote dos servidores públicos. Realmente, o governo federal encaminha para o Congresso Nacional um pacote, mais uma vez, arrochando os servidores públicos. Entre outras coisas, quer extinguir, quer acabar com a licença-prêmio, que é um direito sagrado dos servidores, um direito conquistado a duras penas e que o governo, por intermédio de medidas provisórias, tenta retirar esse direito dos servidores públicos. Nós haveremos de expressar o nosso repúdio à bancada federal do PL. Já mantive contato com alguns parlamentares do PL a nível federal, solicitando-os que votem contra esse pacote que vai arrochar o servidor público. E quero solicitar aqui ao governo do Distrito Federal que não coloque o carbono em andamento e não copie as medidas arrochantes que o governo federal fez, porque sempre que o governo federal solta alguma medida contra o servidor público lá, ela é copiada aqui na área local. Então, que o governo do Distrito Federal não use o papel carbono, não copie, porque, lamentavelmente, tanto o servidor local como o servidor federal estão no limite do arrocho sofrido. Eles experimentaram perdas salariais muito grandes, não estão com reajuste há quase 2 anos, vários direitos, líquido e certo, estão sendo desrespeitados, como, por exemplo, os dias de férias vendidos e trabalhados, ticket, refeição e tantos outros passivos trabalhistas ganhados na justiça. Então, a gente quer acreditar e nós vamos estar vigilantes para que o governo do DF também não copie essas medidas que o governo federal fez, e vamos estar aqui solicitando aos parlamentares do nosso partido, no âmbito federal, que vote contra esse pacote que, mais uma vez, vem arrochar o servidor público e vem contribuir para a desestrutura do serviço público federal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Estevam. Em nome da bancada do meu partido e refletindo o sentimento de todos os parlamentares do PMDB com assento nesta Câmara Legislativa, queremos aqui nos solidarizar com o deputado Marcos Arruda pela nota publicada ontem na página 3 do Correio Brasiliense, em que ele, de maneira eloquente e com a mesma maneira sincera e franca que tem norteado o seu trabalho como parlamentar nesta casa, desnudou os problemas e as dificuldades que vem tendo em função de um posicionamento absolutamente indefensável tomado por membros da Comissão de Ética daquele partido. Quero dizer ao deputado Marcos Arruda que o assento que ele ocupa nesta casa lhe foi conferido pela vontade soberana do povo do Distrito Federal. E um parlamentar com mandato não se curva a ninguém. Um parlamentar se curva apenas à vontade maior daqueles que o elegeram. Portanto, parabéns, deputado Marcos Arruda. A sua nota de ontem, mais uma vez, resgata a grandeza do mandato de deputado distrital. Porque, felizmente, a partir de exemplos como o que Vossa Excelência deu ontem, o povo do Distrito Federal percebe que as grandes lideranças políticas da nossa cidade vão surgir a partir do trabalho da Câmara Legislativa. Vossa Excelência, com a sua atitude, colocou no pedestal mais alto o mandato de todos os parlamentares, mostrando altivez, coragem e independência. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu tive até o cuidado, logo após a falação do deputado Marcos Arruda, vir a este microfone e hipotecar a minha solidariedade. Gostaria apenas de dizer o seguinte, que o partido, o PSDB,
tem os fóruns internos, são competência regimental do partido, analisar a questão da conduta de cada um parlamentar. E eu acho que essa é uma discussão nossa, do PSDB. Acho que prestar solidariedade ao deputado Marcos Arruda por parte de qualquer parlamentar é uma atitude louvável e digna, como nós temos feito. Agora, questionar a conduta do partido, eu acho que essa é uma questão de competência dos membros do PSDB, porque aí está em jogo a questão do estatuto do partido, a questão interna, e eu até agradeceria se os parlamentares que se pronunciassem evitassem trazer aqui o pré-julgamento a respeito de qualquer posicionamento assumido internamente pelo partido. Solidariedade ao deputado, nós apresentamos. Agora, o PSDB discutir as suas posições, suas decisões, eu acho que é uma questão de fórum íntimo do partido e que nós vamos fazer com seriedade e com transparência. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão, pela liderança do PMDB. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, eu não poderia, nesse momento, deixar de externar a minha emoção pela solidariedade, indistintamente, de todos os líderes partidários que aqui se pronunciaram. E eu tenho certeza que os líderes aqui se pronunciaram hipotecando solidariedade ao meu gesto, à minha pessoa, não tenho dúvida, visando uma coisa só, senhor presidente, a defesa da representatividade popular, a defesa do mandato legítimo de deputado distrital, outorgado pela população do Distrito Federal. Isso é que me anima, senhor presidente, a prosseguir no meu trabalho de prestar contas no dia 3 de outubro de 1998, à população do Distrito Federal que me outorgou este mandato. E dizer, senhor presidente, que estou bastante emocionado em saber que aqui eu tenho companheiros à altura, homens corajosos, que dignificam a população do Distrito Federal e sabem exercer o seu mandato com altivez, com legitimidade e com, sobretudo, dignidade. Muito obrigado a todos os líderes parlamentares aqui presentes, aos deputados do PSDB, ao deputado Luiz Estevão do PMDB, ao deputado Vazini de Rori do PT, ao deputado Cláudio Monteiro do PPS, ao deputado Miquel Paz e ao deputado Peniel Pacheco e Zé Dimar, que aqui hipotecaram e restrita a solidariedade à minha conduta na defesa do meu mandato, que só devo satisfação a Deus e ao povo de Brasília, que me elegeu, restabelecendo, contudo, uma convivência democrática. É o nosso desejo entre os dirigentes do meu partido e o respeito mútuo dos dirigentes e dos parlamentares. Muito obrigado aos meus companheiros aí da galeria, também pela solidariedade a mim prestada. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ao deputado Luiz Estevão, pela liderança do PMDB. Ô, Vani. Olha, esse que está falando não é o deputado Luiz Estevão, hein? P2 que gravou o Vazio em algum lugar.
Com a palavra o deputado Luiz Estevão, pela liderança do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente, de maneira trágica, mais uma vez ficou demonstrada para a nossa cidade a importância do trabalho dos deputados distritais e também o quanto nós temos que lamentar a lentidão com que tramitam e são aprovados os projetos nesta Câmara Legislativa. O Jornal de Brasília, na sua edição de hoje, estampa uma placa em que se vê um dos muitos acidentes de trânsito ocorridos no fim de semana do Distrito Federal, em que o carro desgovernado, em razão das fortes chuvas que caíam naquele momento, após perder o controle por parte do seu motorista, saiu da estrada e colidiu com uma placa de sinalização do Departamento de Estradas de Rodagem, que, em função da pouca distância que se encontrava do leito daquela pista, acabou resultando, pela força do impacto, na destruição do carro e na morte do motorista. Digo isso porque projeto de minha autoria, que tramita, infelizmente, há muitos meses nessa Casa Legislativa, se tivesse aprovado, teria evitado que essa tragédia ocorresse, já que obriga que numa faixa de pelo menos 50 metros do leito de cada estrada-parque do Distrito Federal, portanto, na sua faixa de domínio, é proibido colocar qualquer tipo de placa que possa, de um lado, distrair a atenção do motorista e, de outro lado, transformar os seus postes de sustentação em armadilhas perigosas para a integridade física e, infelizmente, para a vida de algumas pessoas. E esse é o apelo que eu faço a todos nós parlamentares, a todos nós deputados distritais, que quando um parlamentar apresenta um projeto nesta Câmara, o faz em função de ter tido a percepção da importância que aquele assunto seja tratado com brevidade. E, portanto, que nós apressemos, que nós reformulemos o nosso regimento, que nós demos andamento àquilo que começamos a discutir há cerca de 30 dias na presidência, a fim de que fatos como esse não mais ocorram. A fim de que o trabalho e a sensibilidade dos deputados desta Câmara Legislativa possam ser rapidamente transformados em projetos e em leis, e dessa forma contribuir para melhorar o bem-estar do povo do Distrito Federal. Além disso, senhor presidente, é com grande apreensão que registro o momento que vive uma das comissões criadas de maior responsabilidade na história política deste país e do Distrito Federal, que é a CPI da espionagem a respeito dos documentos produzidos pela PM2. Quero dizer que, infelizmente, nos encontramos na dependência, mais uma vez, da vontade da polícia, do comando da Polícia Militar do Distrito Federal, que através de duas ações, por duas vezes, tentou e obteve o impedimento do acesso dos parlamentares àqueles documentos, inviabilizando dessa forma o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esperamos para hoje uma solução do Poder Judiciário, mas também não posso deixar de registrar aqui a minha decepção com o recurso interposto em nome desta Câmara Legislativa, junto à Justiça do Distrito Federal, pelo procurador designado pelo GDF para dar assistência jurídica a essa casa. Na minha opinião, o conteúdo daquele recurso, da forma que estava, o levaria à sua completa inaceitabilidade por parte do Poder Judiciário, já que o procurador pretendia pedir que os deputados distritais tivessem acesso aos autos do IPM, o que todos nós sabemos, e foi noticiado durante toda a semana de forma insistente e exaustiva, que é uma coisa impossível de se obter, porque colide frontalmente com a legislação que orienta e que baliza o funcionamento dos inquéritos policiais militares. Felizmente, obtive o consenso dos demais companheiros daquela comissão e logramos êxito na troca da última página, possibilitando assim que esse inacreditável equívoco fosse sanado. Mas, lamentavelmente, em função da pressa, não tinha sido possível examinar as outras páginas da mesma representação. E, para nossa surpresa, encontramos mais alguns fatos ali, que eu espero sejam relevados pela autoridade judiciária quando da apreciação do pedido liminar do mandado de segurança. Porque, infelizmente, tenho convicção que se a autoridade judiciária for examinar as preliminares do pedido, nossas chances de êxito serão bem menores, já que a ação foi proposta, não sei porquê, em nome do Distrito Federal, que, como todos nós sabemos, não é parte no referido processo. Ao verificar aquilo que
no meu discernimento, na minha opinião, se constituía numa impropriedade. Conversei com os demais membros componentes da CPI e, em consulta ao próprio procurador, não obtivemos dele a concordância com o meu posicionamento. Razão por quê? Tendo em vista ainda que já havia sido dada entrada no referido recurso, os membros da CPI decidiram por permanecer como estava, já que é preciso que se registre, a opinião do procurador era de que a peça produzida por ele estava correta. Eu repito que, em consulta a inúmeros juristas neste fim de semana, concordaram pela impropriedade de ser o Distrito Federal o proponente da ação, e eu espero, repito aqui, que o desembargador Joazil Gardês releve essa impropriedade e nos conceda liminar ao mandado de segurança. E aproveito aqui o momento para registrar mais uma vez a importância daquilo que é proposto aqui na Câmara Legislativa, já que nós não podemos continuar dependentes de outros poderes para nos dar assistência jurídica. E o projeto de emenda à lei orgânica, apresentado pelo presidente do meu partido, o deputado Odilon Aires, sana essa impropriedade ao dotar a Câmara Legislativa do Distrito Federal da sua Procuradoria Jurídica. Mais uma vez fica demonstrado que é aqui, através do trabalho dos senhores parlamentares, que a Câmara Legislativa e o povo do Distrito Federal encontrarão o espaço que a sociedade lhes reserva. E para finalizar, senhor presidente, volto a registrar que espero e faço até um apelo a que, considerando a importância daquilo, do trabalho que a Câmara Legislativa está fazendo, o senhor desembargador releve essa impropriedade, porque se não o fizer, a nossa chance de êxito no referido mandado de segurança é simplesmente nula. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar o deputado Marcos Arruda pela nota publicada ontem no Correio Brasiliense. Quero dizer, nós que conhecemos o deputado Marcos Arruda sabemos da sua lealdade, do seu trabalho, da sua dedicação e da sua responsabilidade para com a sociedade de Brasília. E sabemos que o deputado Marcos Arruda saberá superar as dificuldades e vencê-las todas. Por isso, deputado Marcos Arruda, eu que já passei por isso, que entendemos esse momento difícil que Vossa Excelência passa, eu gostaria de dizer que estamos do seu lado, porque conhecemos o seu trabalho, a sua dedicação em defesa da sociedade de Brasília. Parabéns pela nota, vai à luta e vai nessa tua força. Senhor presidente, pela ordem. A palavra o deputado Marcos Arruda. Perdão, Marco Lima. Senhor presidente, eu gostaria aqui, nesse momento, de deixar aqui meus votos de solidariedade ao deputado Marcos Arruda, companheiro de bancada, nosso líder da bancada do PSDB, e dizer que esse desentendimento dele com o PSDB, com algumas pessoas, não vou dizer com o PSDB, mas com algumas pessoas da executiva do partido, já vem de algum tempo. Ingressei no partido agora, há alguns meses, e esse problema já vinha sendo discutido no interior do partido. Mas agora, enquanto parlamentar da bancada do partido, eu solicito ao parlamentar, ao partido como um todo, que nós possamos, de uma maneira bastante democrática, em qual partido resolver esse problema. Eu acho que todos os partidos têm o seu problema, têm as suas divergências internas, todos eles, mas que nós possamos resolver na melhor maneira possível, na maneira mais democrática possível, patrocinando o entendimento, e acredito que seremos vitoriosos. Quero aqui encerrar as minhas palavras, desejando ao companheiro de bancada sucesso, e que dizer que a bancada precisa dele, e ele com certeza será e continuará sendo nosso líder. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho, pela liderança do governo. Senhor presidente, companheiros parlamentares, servidores desta casa, companheiros que estão no plenário apoiando o deputado Marcos Arruda, quero fazer minhas palavras de todos os parlamentares aqui,
com certeza, aqui um apelo para que o PSDB, através de seus aqui representados deputados, possa, de fato, resolver esta situação democraticamente. Eu faço esse apelo, conhecedora do PSDB, por respeitá-los e sabendo que não é desta maneira que se resolvem as divergências internas. Não é comissão de ética propondo atitudes drásticas em relação ao parlamentar que vem, até o momento, honrando, com certeza, a legenda que hoje carrega como sua bandeira de luta. Portanto, minha solidariedade e que Vossa Excelência possa, com o apoio de todos os parlamentares aqui, resolver essa situação mais rápido possível, contando com a nossa solidariedade, o nosso testemunho de vida e luta que Vossa Excelência leva nesta casa. Mas eu também ocupo esta tribuna para fazer um registro sobre a CPI. Eu tenho em mãos uma carta que eu faço questão de ler, que é uma carta da nossa governadora em exercício até este final de semana, ao senhor, excelentíssimo senhor juiz da Auditoria Militar, Sebastião Coelho da Silva. É uma carta que, se não chegou ainda ao presidente da CPI, deve estar chegando hoje e, de qualquer maneira, solicito que seja colocado nos anais e também entregue à CPI. A carta é o seguinte: excelentíssimo senhor juiz, as pessoas que integram o governo democrático popular do Distrito Federal têm em comum uma história de vida marcada na luta pela democratização do nosso país. Fomos sempre vítimas de aparelhos repressivos e investigatórios incrustados na máquina estatal. Somos sabedores que o processo de construção da democracia no Brasil não está concluído. São necessárias mudanças no atual sistema de informações. Até então, este resquício de um recente período autoritário teme prosseguir em seus trabalhos de investigação da vida de pessoas, de análise da ação dos trabalhadores e dos diversos grupos da sociedade civil, daqueles declarados por critérios completamente absurdos de imprensa, dando conta de processos investigativos por parte da PM2, nos surpreenderam duplamente. Primeiro, porque vimos a repetição da velha prática de polícia política, caso se confirmando a veracidade de tais relatórios. Depois, porque tornaram-se documentos públicos, abrindo-se precedentes que poderão criar diversos transtornos aos cidadãos, à cidadania e à sociedade. Verificamos, contudo, pelas próprias informações da imprensa, que se trata de uma rede que funciona independentemente e articulada com outros grupos de investigação, nacionalizando a questão do controle social de um sistema de informações. As informações, sob o ponto de vista do Estado moderno, representam um aspecto fundamental na construção das decisões, da formulação de políticas públicas e no planejamento dos passos de uma nação e uma sociedade deve possuir. Nada mais relevante que, ao mesmo tempo que esta necessidade se coloca, outro aspecto vem à tona: o controle por parte da sociedade desse sistema de informações. Mais ainda, quando sabemos da complexidade que a dinâmica social contemporânea estabelece, em detrimento de uma participação maior das pessoas e dos grupos sociais. Assim, é muito importante que os poderes públicos, a partir da legitimidade de suas competências e de sua representatividade social, contribuam decisivamente para enfrentar a questão dos sistemas de informação. O objetivo principal é desenvolver as diretrizes gerais e estabelecer os procedimentos legais acerca da produção de informações realmente a serviço do público, na defesa social e da cidadania, sem resvalar pelos caminhos obscuros das polícias políticas. Por conta de todos esses aspectos, por nós levantados, e sabedores do papel que desempenha o Poder Judiciário na busca de uma prestação jurisdicional que atenda os desejos da sociedade e da democracia, ressaltamos a necessidade de toda a sociedade brasileira e brasiliense ter conhecimento de como o sistema de informação denominado PM2 funciona. B. Discutir publicamente o caráter das investigações promovidas por aquela unidade militar e demais correlatas no âmbito do Distrito Federal, bem como das suas relações com outras unidades federais e estaduais que trabalhem com a mesma modalidade de produção de informações. C. Criar os mecanismos necessários para o controle social desses serviços públicos, bem como de transparente investigação de suas atividades.
para atingir estes propósitos, encaminhe à Casa Auditora Militar, por meio de Vossa Excelência, o nosso apelo para que seja possibilitado aos membros do Poder Legislativo do Distrito Federal, constituídos através da Comissão Parlamentar de Inquérito, amplo acesso aos documentos para a apuração dos fatos ocorridos, confiantes na atuação conjunta dos poderes públicos para superar a questão democraticamente. Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de estima e consideração. Arlete Sampaio, governador em exercício. Este ofício foi encaminhado tanto ao senhor juiz da Auditoria Militar, doutor Sebastião Coelho, como também foi dado conhecimento à Justiça do Distrito Federal. E agora à Casa e também à CPI, no sentido de tornar claro que é um desejo do Executivo que nós, todos parlamentares, através da CPI constituída, possamos fazer a apuração dos fatos ocorridos dentro da P2 e também instrumentos correlatos que trabalham com a informação no Distrito Federal. Nesse sentido, senhor presidente, solicito o registro nos anais desta Casa e torno claro e público o posicionamento do Executivo com relação às medidas tomadas. Fomos informados, nesse momento, que o nosso pedido foi indeferido a liminar solicitada. Fomos noticiados, nesse momento, de que... E quero lamentar, porque tenho certeza que o senhor presidente vai convocar a CPI, e nós vamos ter que tomar uma decisão, seja ela de recurso junto ao Supremo, seja ela de qualquer outra iniciativa que cabe à CPI. Eu acredito que, nesse momento, o que está de fato em jogo é, inclusive, o poder desta Casa de instalar CPIs e de fazer cumprir a determinação da Lei Orgânica e da Constituição Federal. Eu tenho a lamentar, hoje, o posicionamento dado através do juiz, desconhecendo ainda a causa nesse momento. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Eu desejo fazer um comunicado em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como é do conhecimento de todos os parlamentares, recentemente, para espanto da sociedade do Distrito Federal, para a surpresa das autoridades constituídas e para a perplexidade dos deputados distritais, a imprensa divulgou relatórios que teriam sido vazados dos arquivos da PM, chamada PM2, dando conta da existência de polícia política no Distrito Federal, mesmo em tempos de plena democracia, contrariando os preceitos constitucionais que estabelece o direito à privacidade, à inviolabilidade e até mesmo o direito a cada cidadão de manter sigilo a respeito das suas questões pessoais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, diante das notícias veiculadas pela imprensa, esta Casa, por iniciativa do deputado Luiz Estevão, com a assinatura da totalidade dos membros desta Câmara Legislativa, solicitou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos. Comissão esta que foi aprovada pelo voto inquestionável da quase totalidade dos membros desta Casa e da totalidade dos deputados presentes à sessão que deliberou. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Poder Legislativo, parece-nos, no momento único, tomou uma decisão unânime e deliberou de maneira tão cordata uma decisão como a que aconteceu em relação a esta comissão parlamentar de inquérito. Vale ressaltar ainda que, diante de um acordo envolvendo lideranças de todos os partidos representados nesta Casa, foi estabelecida a Comissão Parlamentar de Inquérito paritária, conforme determina o regimento. E, diante da instalação da comissão, buscou-se a representatividade não apenas paritária como membros, mas até mesmo na condução dos trabalhos da comissão parlamentar, quando
subrelatores indicados pelos principais partidos estariam fazendo um trabalho colegiado. Houve, por assim dizer, um gesto de grandeza deste poder legislativo, como raras vezes acontece, demonstrando com isso que o poder legislativo está maduro e pronto para enfrentar desafios dessa ordem. A comissão, então, tomou a iniciativa de visitar as autoridades constituídas e demonstrar o caráter de seriedade, ressaltando em todas as ocasiões que jamais a comissão permitiria que fosse estabelecida a luta política ou que esta comissão fosse utilizada como ramal para vazamento de informações que não fossem aquelas de interesse exclusivamente da proposta de criação, estabelecida na proposta de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por uma ação do encarregado do inquérito policial militar que havia sido instaurado, o juiz auditor militar entendeu que nenhuma pessoa poderia ter acesso aos documentos existentes na PM2 e restringiu a presença dos senhores parlamentares para acompanhar aqueles trabalhos. Esta comissão deliberou por maioria dos seus membros e pela unanimidade dos que compõem os quadros da comissão de que nós deveríamos entrar com um pedido de mandato de segurança com liminar para assegurar a atuação dos deputados no processo de apuração dos desvios de função da Polícia Militar. Infelizmente, senhor presidente, a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito, não compete a nós agora analisar as razões, porque ainda não temos em mãos os fundamentos através dos quais o senhor desembargador entendeu em não acatar o pedido de liminar, mantendo, portanto, a decisão do juiz auditor militar. Por esta razão, a Comissão Parlamentar de Inquérito sente-se engessada, manietada, impedida de realizar um trabalho como era de se esperar. E eu agora aqui, senhor presidente, em nome da Câmara Legislativa, conclamo os deputados distritais para que, em nome da soberania de um poder que foi instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil e cujas prerrogativas são delegadas a nós, deputados distritais, investidos da autoridade judicial como membros de uma comissão parlamentar, para realizar os trabalhos de investigação que são pertinentes ao caso. Que esta casa, embora reconhecendo o Estado de Direito e em respeito a uma decisão judicial, mas que não se omita e não se curve no sentido de impedir que suas prerrogativas sejam cassadas em pleno período de democracia, como o que está acontecendo agora. Conclamo os nobres deputados para que juntos possamos tomar todas as iniciativas cabíveis ao caso. Inclusive, em primeira mão, quero aqui convidar os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito para uma visita ao senhor Ministro da Justiça, quando estaremos comunicando a ele a nossa apreensão aos caminhos que a investigação está tomando, quando a Polícia Militar, que na condição de réu, está ela mesma julgando quais os procedimentos que deverão ser dados ao caso. E o que é pior, senhor presidente, teme-se que o IPM, o Inquérito Policial Militar, tenha sido instaurado para apurar quem foi que permitiu o vazamento das informações, e não tenha sido instaurado para também impedir que a Polícia Militar realize algum tipo de atividade estranha àquilo que é da sua competência. Isso seria feito, certamente, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que é, por assim dizer, aquilo que nós chamaríamos de controle externo na atuação da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Em respeito à decisão judicial, nós certamente não iremos arbitrar ou não iremos, de alguma maneira truculenta, como infelizmente ocorre em muitos setores da nossa sociedade, de uma maneira agressiva ou assintosa, tentar colocar diante da sociedade em conflito os poderes. Mas em nome da independência política, eu acho que essa casa não pode se omitir. E gostaria de conclamar os nobres pares para que juntos
nós pudéssemos levantar a bandeira da soberania do Legislativo. Aliás, deputado Jorge Cauí, hoje à tarde, essa casa vai realizar uma sessão em homenagem ao Dia da Autonomia Política. Não haverá autonomia política do Poder Legislativo ou do Distrito Federal sem respeito à independência dos poderes e às prerrogativas legais que o mesmo detém. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, senhora deputada Lúcia Carvalho, prezado amigo Marcos Arruda, receba também a solidariedade do PDT, em meu nome pessoal, do meu companheiro João de Deus, e eu tenho certeza que, embora seja um assunto interno do PSDB, o destino de Vossa Excelência, qualquer que seja, será brilhante. Quero deixar a nossa solidariedade, a nossa amizade, Vossa Excelência que tem pautado o seu mandato em defesa da população do Distrito Federal, e que aqui chegou, como disse Vossa Excelência em vossa nota, e alguns derrotados de 90 e 94 não se conformam, talvez, que Vossa Excelência esteja hoje aqui. Receba a nossa solidariedade e felicidade no seu mandato. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Cafu. Senhor presidente, eu gostaria que, na data de hoje, tendo em vista que a sensibilidade e a criatividade brasileira, ela está de luto. E esse luto, ele não pode ser alheio a essa casa. A morte do Renato Russo é uma morte que toca a todos que vivemos, que crescemos, que amamos e que queremos Brasília, uma cidade bonita, prazerosa. Eu queria solicitar de Vossa Excelência que encaminhasse ao pleno dessa casa um minuto de silêncio em homenagem àquele que construiu uma das páginas mais bonitas da composição e do cancioneiro popular desse país. Eu faço esse encaminhamento porque é uma homenagem que nós poderíamos estar fazendo hoje ao compositor e cantor Renato Russo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcos Arruda. Desculpa. Antes de atender a solicitação do deputado Cafu, senhor presidente. Pois não. Eu queria aqui agradecer a manifestação carinhosa de Vossa Excelência em defesa da minha pessoa, em defesa do mandato dos parlamentares desta casa. Vossa Excelência, conterrâneo meu, do Estado da Paraíba, honra não só a Paraíba, mas o Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Um minuto de silêncio a pedido do deputado Cafu em memória do cantor e compositor Renato Russo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem número 267, de 96, da senhora governadora do Distrito Federal em exercício, que comunica a esta casa que sancionou o projeto de lei 2064 de 96, que transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do DF e que se converteu na Lei 1220, de 10 de outubro de 1996, publicada no DODF número 198, de 11 de outubro de 1996. Mensagem número 268 de 96, da senhora governadora do Distrito Federal em exercício, Arlete Sampaio,
que comunica a esta Casa que sancionou o projeto de lei 650 de 95, que dispõe sobre a instalação de rotolite nos veículos de autoescolas do Distrito Federal e que se converteu na lei 1223 de 11 de outubro de 1996, publicada no DODF número 199 de 14 de outubro de 1996. Mensagem número 269 da senhora governadora do Distrito Federal em exercício, Arlete Sampaio, que comunica que sancionou o projeto de lei 820 de 93, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e que se converteu na lei 1224 de 11 de outubro de 1996, publicada no DODF 199 de 11 de outubro de 1996. Mensagem número 270 do senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, que comunica o veto total ao projeto de lei número 164 de 95, que institui os Conselhos Regionais de Assistência Social no Distrito Federal. Requerimento do senhor deputado Vasni Derrori, que requer a retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei 1278 de 94, que altera os artigos 8º e 30 do decreto 14777 de 93, que regulamenta a lei 442 de 93, que dispõe sobre a classificação e as tarifas dos serviços de água e esgoto do Distrito Federal. Projeto de lei do senhor deputado Cláudio Monteiro, que dispõe sobre a denominação do Espaço Cultural da 508 Sul. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão, que define critérios para o cercamento de terrenos situados no setor de mansões do Lago RA16. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão, que define critérios para o cercamento de terrenos situados no setor de habitações individuais Sul, XRA16. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão, que define critérios para o cercamento de terrenos situados no setor de mansões Dom Bosco, RA16. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão, que define critérios para o cercamento de terrenos situados no setor de mansões isoladas, RA1. Projeto de lei do senhor deputado Edmar Pirineus, que dispõe sobre a criação do Distrito Agroindustrial de Braslândia, estabelece as normas de implantação e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Edmar Pirineus, que altera normas de uso de lotes situados nas áreas especial 3Ns, conjunto A, B e C, de que trata o decreto 11.717, de 25 de julho de 1989. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão determina a obrigatoriedade de os projetos arquitetônicos de obras públicas situadas no projeto Orla sejam resultados de concurso público. Projeto de lei do senhor deputado Luiz Estevão, que dispõe sobre a realização de concurso público para o projeto arquitetônico da terceira ponte do Lago Sul, RA1. Projeto de lei do senhor deputado Adão Xavier, torna obrigatória a colocação de redutor de velocidade nas pistas em frente a hospitais, escolas e templos religiosos. Ninguém dorme. Redutor em frente ao hospital. Indicação do senhor deputado Vasni Derrori sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a criação na Secretaria de Saúde da carreira de agente de controle de zoonoses. Indicação do senhor deputado Antônio José Cafu, que sugere à Companhia Energética de Brasília SEB a iluminação da quadra de esportes localizadas entre a administração do Gama e o edifício residencial Europa. Moção do senhor deputado Miqueias Paz, manifesta solidariedade pelo falecimento do artista de Brasília, Renato Russo. Moção do senhor deputado César Lacerda, reivindica providências à excelentíssima senhora secretária de Saúde do Distrito Federal, deputada Maria José da Conceição, quanto à implementação do disposto na Lei 1195 de 96, que autoriza o Poder Executivo a incluir os servidores titulares do cargo de assistente intermediário de saúde 1 nas especialidades de anatomia patológica, eletrocardiografia, eletroencefalografia, fisioterapia, auxiliar de nutrição e ortopedia e gesso no cargo assistente intermediário de saúde 2.
Moção do senhor deputado Vasni Derror expressa voto de louvor aos professores do DF pelo transcurso do Dia do Professor em 15 de outubro. Moção do senhor deputado Vasni Derror formula votos de aplauso e parabéns ao doutor João Alves de Carvalho Neto pela dissertação de mestrado, Aspectos Epidemiológicos dos Acidentes de Trânsito em Brasília, DF, no período de 1980 a 1994, apresentada ao Instituto de Saúde Coletiva, ISC, da Universidade Federal da Bahia. Moção dos deputados Xavier, Luiz Estevão e outros, reivindica o funcionamento do comércio ambulante no centro da cidade de Ceilândia, existente nas praças CNM1 e CNM2. Moção do senhor deputado Renato Rainha reivindica ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança do DF ações imediatas, visando propiciar reais condições de funcionamento do posto policial da QNP 16, Conjunto H, Casa 14, Setor Pessul, Ceilândia, com o aumento do efetivo de policiais, viaturas e outros equipamentos essenciais, com o objetivo de proporcionar condições favoráveis de trabalho e de prestação de segurança pública aos moradores daquele setor. Moção do senhor deputado Renato Rainha reivindica ao ilustríssimo senhor presidente do Banco de Brasília, BRB, a mudança do posto bancário instalado na EQNP 26/30, setor Pessul em Ceilândia, em agência. Moção do senhor deputado Renato Rainha presta votos de louvor à Companhia de Polícia Militar Rodoviária da Polícia Militar DF na figura de seu comandante Major Francisco Carlos Nunes Mainardi. Moção do senhor deputado Renato Rainha presta votos de louvor aos policiais militares abaixo nominados, solicitando ao senhor comandante da Polícia Militar DF a promoção dos mesmos por ato de bravura. Moção do senhor deputado Manuel de Andrade, Manuelzinho, protesta contra a implantação de uma rede de alta tensão no centro da Avenida dos Estados, principal pista de acesso à cidade satélite do Gama. Requerimento do senhor deputado Manuelzinho solicita regime de urgência para o projeto de lei 2.184 de 96, de autoria do deputado Benício Tavares, que dispõe sobre a alteração de destinação das normas de edificação, uso e gabarito dos lotes 960, 980 e 1000 da QI 1 do setor de indústria da cidade satélite do Gama. Projeto de lei do senhor deputado Peniel Pacheco e Manuel de Andrade. Acrescenta inciso à lei 1162, que dispõe sobre a proibição de fumo em recintos fechados e locais, que especifica e determina outras providências. Projeto de lei do senhor deputado Manuel de Andrade permite a verticalização dos cemitérios localizados na cidade satélite do Distrito Federal e dá outras providências. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, eu não tive hoje a oportunidade de me expressar no horário destinado aos parlamentares, mas gostaria de pedir que constasse dos anais da casa um artigo publicado pelo delegado aposentado Milton Barbosa Rodrigues, com o título Respeitem a Polícia Militar. Neste artigo, o delegado Milton Barbosa faz considerações extraordinárias do papel da Polícia Militar, que tem sido, de certa forma, deturpado por alguns poucos descaprichosos militares que não honram a organização. Eu entendi da importância do artigo, por isso estou pedindo a inserção desse artigo nos anais, para que nós não percamos de vista tão importante mensagem à corporação centenária que é a Polícia Militar. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado José Edmar. Senhor presidente. Senhor presidente, tendo em vista, nós, obviamente, já temos em vista que não teremos quórum para continuar a sessão,
É necessário que eu faça essa questão de ordem, porque eu não poderia deixar de manifestar aqui, e assim o fiz ao apresentar uma moção, a moção que seria votada hoje, número 2104, que hipoteca a solidariedade pelo trabalho social executado pela